muito boa tarde. Nós estamos, a Wonder Science está aqui a falar com a investigadora Inês Bento, com que eu já trabalhei e colaborei. A Inês é da Lourinhã. Corrige-me se alguma coisa não estiver Vou errada. dizer, E tiraste o teu curso no Porto, não foi? na verdade. Sim, e depois foste trabalhar para o Ipatimup. Não sei se chegaste a conhecer o sobrinho Simões, se tiveste algo. Sim, tenho até umas histórias super giras com ele. Ai, Por que giro! acaso, é assim é uma das pessoas que eu mais gosto nesta área e tenho umas histórias super engraçadas com ele, não é? Depois até posso contar. Ai, sim, espero que haja tempo para a gente contar essas Sim, histórias. sim. E depois, tu tiveste Depois no. fui para o IGC. Depois foi para o Instituto de Gulbenkian de Ciência. Há sempre um problema com as siglas. Nós estamos Sim, ok. habituadíssimos, IMM, IGC, mas, por exemplo, a maioria das partes, quando eu digo IGC, às vezes as pessoas pensam que eu trabalhei na sede da Gulbenkian. Pois. E eu digo, não, é a Gulbenkian de Ciência, em Oeiras. É onde estão lá os cientistas todos e assim. E agora estás no Instituto de Medicina Molecular, que é atrás do Hospital Santa Maria, é o Instituto Lobo Antunes, que é uma referência e que tem a Maria Mota, que é uma investigadora com que tu trabalhas, não é? Que trabalha essencialmente em Sim, eu malária, trabalho que com até agora foi uma grande, era a peste, morria muita gente através da malária e agora tu estás a trabalhar nesta área. Então, fala então um bocadinho, como é que tu da Lourinhã conseguiste, andaste já por Portugal inteiro e passaste por Sim. tudo agora estás-nos a falar do Algarve, a Inês está de férias, espero lá chegar também, mas pronto, isto Essas com as novas coisas. tecnologias, fala-nos Sim, um isto é bocadinho. ótimo. Nós estamos sempre próximos, apesar de estarmos assim distantes, apesar de Portugal não ser um sítio muito grande, mas E eu agora quero-te agradecer, tu tirares um bocadinho das suas férias, porque isto de uma pessoa neste modo de férias, para estares. sim, é ótimo, não há problema nenhum. Então, eu sou, de facto, sou da Lourinhã, que é a minha terrinha, que eu adoro, que é na zona oeste, não é muito longe de Lisboa, e na altura de ir para a faculdade, eu primeiro tive muitas dúvidas do que é que queria, do que é que não queria, sempre achei que ia para a medicina, houve determinadas alturas que achei que ia para a professora de matemática, sempre ligada às ciências, para a professora de matemática, para muitas coisas, mas o que me fez ali a mudança foi só no 12º ano, por isso eu nunca quis ser investigadora, nunca pensei sequer, quando fui para a Biologia, nem sequer pensei que iria trabalhar num laboratório de investigação, achava que aquilo não era de todo para mim, porque achava que era um tipo de trabalho muito isolado, onde as pessoas estavam muito sozinhas e eu gosto muito de comunicar, de estar com outras pessoas, depois percebi que não era nada assim, mas nós vamos perceber ao longo do tempo. E só que a minha professora de Biologia, do 12º ano, que era uma professora espetacular, foi ela que me fez assim aquele clique, porque eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa, e estava Ai, sempre a eu perguntar. também! Pronto, acho que isso é das coisas fundamentais em investigação, é uma pessoa ser muito curiosa e nunca deixar de ser curiosa. Acho que isto nos acompanha até ao fim da nossa carreira, da nossa vida. E então, com aquela professora aconteceu muito, eu perguntar-lhe determinadas coisas e ela dizer, mas se fores para a Biologia vais saber. Isso ainda não faz parte do plano, do 12º ano, mas se fores para a Biologia vais saber. Então acabou por ser isso que fez com que eu, no final do 12º ano, fosse para a Biologia e acabei por ir para o Porto, que na altura também era onde havia a média mais alta de curso, e eu acabei por pôr por ranking de Costumavas Biologia. ir ao piolho. Costumava, mas não era assim, eu não era das pessoas que frequentava mais o que olho. Não era porque eu também não era assim das pessoas mais, como é que eu ia dizer, assim, mais populares do meu ano, do meu curso. Pronto, era uma pessoa um bocadinho recatada, mais recatada, tinha o meu grupo de amigos e não sei o quê, mas não era daqueles que saía muito, pronto. E então acabei por. Eu fui parar ao Porto porque fiz um bocadinho pelo ranking. No Porto era onde havia a média mais alta para biologia. Depois fui pondo e acabei por entrar na primeira opção. Apesar de também ter posto medicina e não ter entrado em medicina. E que fui para o Porto, o primeiro ano fartei-me de chorar. Achei que pronto, estava muito longe. Para já foi um ano horrível porque choveu o ano inteiro. O Porto é um sítio muito escuro.
O Porto era a capital europeia da cultura naquele ano, então eram obras por todo o lado, por isso foi assim um ano caótico. E para mim foi muito, muito complicado e várias vezes pensei que ia desistir do curso no Porto. Imagina eu que fui para Londres, que aquilo deve... Pois, sim. Pronto, eu sou muito ligada à minha família e tudo, e por isso é que também nunca quis ir para fora, para o estrangeiro. Porque percebi, acho que quando fui para o Porto percebi logo que aquilo não era para mim, que eu assim nunca iria ser feliz, por isso teria que fazer o meu percurso de outra, a fazê-lo cá em Portugal. E então fui para o Porto, mas este foi o primeiro ano que foi assim um choque, a partir daí foi fantástico. E hoje em dia o Porto é assim uma cidade de referência, tanto para mim como para a minha família. Acabei por passar lá 7 anos, porque fiz o curso lá e depois, como a Filipa disse, fui trabalhar para a Ipatimup. Por isso, assim que eu acabei o meu curso, ou antes de acabar o curso de Biologia, eu comecei logo a procurar. O Sobrinho Simões é diretor do IPA, é um instituto, não é? De patologia. Sim, o Ipatimup é Instituto de Patologia. Não sei, aquelas siglas. Nós chamamos de Ipatimup. Da Universidade do Porto. Pronto, tem assim um nome gigante, que agora até já não. Agora está fundido com outros 3 institutos, com o IBM, com o Instituto de Biologia Molecular e Celular e com o INEP, se não me engano, que é o Instituto Nacional de Engenharia Biomédica ou qualquer coisa assim, mas não tenho a certeza. É que as pessoas criticam-nos imenso que a gente faça imensas siglas, mas agora eu não sei se é o I3S que eles chamam a isso. É o I3S, eles agora estão os 3 os 3 institutos, é um cric à portuguesa. É os 3 grandes institutos do Porto juntaram-se, pronto. E eu quando estava no... Oh, Filipe, se eu estiver a falar muito, diz-me. Não, eu tenho aqui umas perguntas para te fazer, que eu quero fazer. Então, mas que passa, eu já vi que tu és uma pessoa muito determinada eu acho que que não és assim tão introvertida e tão coisa, que até és popular. Mas qual é a tua motivação e atitude? Porque principalmente para acabar, porque eu estive a ver, tu tens, as tuas publicações são boas, tiveste um Science! Sim, sim. E qual foi a tua motivação em ter estes artigos? Eu fico super honrada de ter numa Onda Science pessoas com estes artigos. Sim. A tua motivação e atitude para escrever a tese, porque para mim, eu acho que a tese de doutoramento, aquela parte final, tu já não podes mais ver o trabalho e ir para casa, depois o orientador pede sempre para tu fazeres mais umas experiências, ou pede sempre, ou vê as tuas skills, as tuas as tuas capacidades e pede sempre, olha, faz mais disto para mim, ou faz mais isto para aquilo, ou faz esta coisa assim para mim. Qual é que foi a tua motivação e atitude? O que é que te agarrou mais para naqueles momentos cruciais? E tu já vivias no Barreiro nessa altura? Sim, porque eu entretanto... Então imagina fazer Barreiro, Oeiras, todos os dias, e pronto, e estar em casa a escrever e essa coisa, o que é que te deu força? Sim, eu já vivia no Barreiro porque eu quando vim do Porto fui para o Instituto Gulbenkian de Ciência e fui morar para o Barreiro. Porque, pronto, eu e o meu namorado, que já namorávamos há muito tempo e que continuamos juntos, tínhamos uma casa lá e decidimos ver como é que era esta gestão de morar no Barreiro, ir para Oeiras e pronto, até hoje é o que acontece. Eu não sei a palavra em português, mas eu sei. Nós dizemos commuter, fazer commuter todos os dias, é muito difícil. É viajar, é o viajar, é o tempo que se perde, é tudo, mas nós em ciência temos uma coisa muito boa, nós não temos horários certos, por isso nós podemos fazer os nossos próprios horários, por isso eu posso fugir ao trânsito, que era o que acontecia muitas vezes, ou ia muito cedo, ou ia já 1 hora depois, e quando regressava a casa também a mesma gestão, porque em ciência o facto de não termos horários acaba por fazer com que ainda se trabalhe mais, não é? Porque a ciência é um... Olha que há pessoas que pensam que os cientistas não trabalham nada, acordam ao meio-dia e não sei o quê, mas se calhar teve até às 3 da manhã a ver as coisas. Não, é assim, quando nós, para já, eu não acho que fazer investigação ao nosso trabalho isto seja um emprego, isto é uma vocação, isto é uma... É nosso, por isso aquele projeto que está a ser desenvolvido por nós, nós queremos mais do que ninguém que aquilo corra bem, por isso dedicamos a 100% àquilo
independentemente, às vezes nem damos pelas horas passar, nem damos pelos dias. É o que me acontecia muito no meu doutoramento, principalmente, era que se a semana tem 7 dias, há 7 dias para trabalhar, pronto. Porque se eu preciso A ter quem os eu disse? resultados, se as coisas precisam de estar feitas, se eu preciso ter resultados e se preciso do sábado e do domingo para os ter, então é um dia igual aos outros, pronto. Porque eu, mais do que ninguém, quero que aquilo corra bem, quero ter resultados, quero ver os resultados, quero ver aquela resposta que eu inicialmente coloquei, quero ver essa resposta respondida. Mas pronto, voltando àquilo que a Filipe estava a perguntar, eu acho Motivação. que da parte do doutoramento e da motivação para o terminar e tudo, eu acho que isto começou logo com ter muita sorte, que foi o facto de ter feito o doutoramento no Instituto Público de Ciência, no grupo da Mónica Betancourt Dias. Então E, estás a responder já a outra pergunta minha, quem são os teus mentores? A Mónica? sim, sim, pronto. E a Mónica, sem dúvida, e o facto de ter ido para o grupo da Mónica Betancourt Dias foi, para mim, acho que foi uma das melhores coisas para eu ter um doutoramento de sucesso. Em várias vertentes. Uma delas foi o facto de a Mónica ser uma pessoa que nos dá imensa liberdade para explorarmos as nossas perguntas científicas. Ela não é. Eu cheguei ao pé da Mónica, eu já estava com a Mónica há um ano quando entrei no programa de doutoramento. E quando entrei no programa de doutoramento eu já sabia que queria continuar com a Mónica. E durante o programa de doutoramento andei a tentar perceber qual é que era a questão que eu mais gostava de ver respondida na área onde eu trabalhava, que naquele caso, trabalhando com a Mónica, é na divisão das células, como é que as células se dividem corretamente. Mais uma pergunta que eu te queria fazer. Portanto, queria que tu explicasses um bocadinho da mosquinha do vinagre e que fazias biologia celular e agora passaste para a malária. Pá, como é que... Sim, Agora sim. tens outro mosquito, não é? Sim, eu se calhar falta agora de um bocadinho desta parte do doutoramento e da motivação e depois passamos então qual foi o que é que fez com que mudasse radicalmente para a malária, porque é mesmo uma área muito diferente. Pronto, e aqui o que fez com que o meu doutoramento também corresse da forma que correu foi o facto, quando eu cheguei ao pé da Mónica, ele disse, eu quero responder a esta questão no meu doutoramento, e era uma questão que não era explorada no laboratório, apesar de fazer parte da divisão das células, a Mónica me ter dito sempre que sim. Ela nunca me impôs, não, tipo, nós estudamos este tipo de divisão das células e eu já tenho aqui um projeto definido para ti. Não, eu quando cheguei ao pé da Mónica e disse à Mónica que queria tentar perceber como é que nas fêmeas, porque agora já entrando um bocadinho na parte científica, mas tentando fazer isto de forma muito simples. Então, as fêmeas, todas as fêmeas do reino animal, quando formam os óvulos, que vão ser fertilizados por um espermatozoide, elas não têm lá dentro uma estrutura que é muito importante para o DNA se separar, que é uma estrutura que toda a gente diz que é essencial para que a divisão das células ocorra da forma mais correta possível. Mas estes óvulos, misteriosamente, não têm na altura da fertilização. Que máximo! E eu sempre achei isto fantástico, porque como é que uma célula que precisa de garantir que se divide corretamente, porque é que vai dar origem à progenia, não é? Aos filhos, e nós queremos que a progenia e que os filhos sejam perfeitos, não é? Que tudo corra bem. Como é que esta célula não tem estas estruturas tão pequeninas, que se chamam centrosomas, agora entrando aqui numa palavra mais técnica, Não mas digas toda a gente... centrosominhas! Sim, não. Os centrosomas, como é que esta célula não tem estas estruturas? Porque é que não tem e como é que as perde? Pronto. E na altura a Mónica não trabalhava em nada disto, trabalhava mais como é que os centrosomas, por exemplo, se multiplicam, como é Sim, que eles... as palestras que eu assisti dela era sobre isso tudo, quase. Pronto. E eu cheguei ao pé da Mónica e disse-lhe que gostava de responder a esta questão e a Mónica disse-me imediatamente que sim. Por isso, logo o facto de eu ter uma resposta que fui eu, uma resposta, não, desculpa, uma pergunta, fui eu logo desde o início que criei e pensei que iria responder àquilo, é uma motivação gigante para um doutoramento, não Isso é? cria-te uma responsabilidade enorme. Tu tens a pergunta, porque isso é um sistema americano, quer dizer, há coisas que no sistema americano que não funcionam muito bem, mas muitos sítios no sistema americano tu tens a pergunta e depois andas ali
só que eles dão, aquilo é infindável, o doutoramento pode durar anos. Ou então já aconteceu, que histórias horrorosas também, de porem aqueles projetos nos Estados Unidos, dão o mesmo projeto a duas pessoas e ver quem acaba primeiro, mas isso eu acho que em Portugal não acontece. Não, eu acho que isto depende muito mais dos chefes do que propriamente do país, não é? Mas felizmente eu nunca tive nenhum chefe assim. Pronto, quanto muito metem outra pessoa a trabalhar connosco para colaborar dentro do mesmo projeto. Sim. Mas, então, essa foi uma das grandes motivações, foi o facto de eu ter uma questão que eu queria muito responder. Depois também a Mónica, que é uma excelente mentora e que também sempre, a Mónica, quando acha que nós ali o doutoramento não é uma coisa infindável, há uma história, é para acabar. Por isso nós começamos a ver a luz ao fundo do túnel, não é? Como, e sei que sabes que a Mónica foi ela é colega de liceu, era ótima no vôlei e ela é muito competitiva, que eu acho que o vôlei foi super importante, ela ganhou imenso e fazia muitas coisas. O esporte sem dúvida que faz muita diferença. Mas foi, por exemplo, o meu último ano até não foi dos mais difíceis, porque eu no último ano já começava a ver uns resultados giros, uns resultados engraçados. No último ano é que eu comecei a ver que afinal se calhar tinha uma história. O primeiro ano andamos ali um bocado a partir de pedra, a tentar descobrir protocolos, tentar fazer alguma coisa, pronto, e às vezes não sai assim nada grande, assim um resultado. Eu estive a falar com uma investigadora que dizia que tinha os embriões, era tudo preto, fazia in situ, que é uma técnica que vê a expressão do RNA, do ácido ribonucleico, e ela, os meus embriões, e eu dizia, graças a tu, em 93, teres feito isso, estás a fazer, os meus protocolos se calhar melhoraram e eu conseguia ter feito. Se tu não fizesses isso, eu não teria descoberto. Sim. Mas sim, eu também me aconteceu muito. Eu ia para o microscópio e os meus ovários das moscas, porque eu trabalhava como eu queria olhar para os oócitos, para aquela tal célulazinha que é fertilizada pelo espermatozoide, eu usava a mosca da fruta para isso. Eu também ia muitas vezes para o microscópio para tentar ver onde é que estavam os oócitos, onde é que estava o tal centrosoma, e chegava ao microscópio para ver a cores, tipo a estrutura que eu queria, e não via nada. Por isso passei muito tempo a tentar otimizar todos estes protocolos, parecem ser muito simples e que muitas vezes não são. Pronto, por isso depois no segundo ano começa a haver qualquer coisa, mas depois uma pessoa começa a ficar muito cansada, o terceiro ano também. Pronto, eu acho que ali o segundo e o terceiro ano são aqueles em que uma pessoa começa a ver o tempo a passar. Às vezes os resultados não aparecem com grande velocidade, como as coisas em ciência nunca acontecem em muita grande velocidade. Nós começamos a achar que o final, o quarto ano já está mesmo aí a chegar e que não temos nada, não temos uma história, como é que eu vou escrever uma tese? Eu acho que é tipo puzzle, as coisas depois começam a encaixar, é um jogo de Tetris, depois vês as peças a encaixarem e depois aquilo começa a fazer sentido. E não sei. O meu terceiro ano acho que foi assim o mais, onde se perde mais facilmente a motivação, porque uma pessoa tenta trabalhar e nem sempre as coisas resultam, e achamos que não temos uma história, e depois temos sempre uma história, melhor ou pior, porque toda a gente que gosta daquilo que faz e que tenta ser o melhor que pode em ciência, tem sempre uma história no final, seja ela ou não uma história com muitos resultados positivos. Porque o que interessa é o caminho, não é? É o caminho que fazemos. E com a Mónica isto depois é muito... A Mónica, como também é uma mentora que nos segue muito e que está muito... Apesar dela ter muitas coisas que tem que estar fora do laboratório, isso uma das que ela achava que era uma das obrigações dela, e ainda bem, era assim que ela chegava, era reunir com cada um de nós para saber como é que nós estávamos, como é que estavam os projetos, como é que as coisas estavam a andar. Isso é muito importante, não é? Porque nós somos alunos, nós precisamos que haja uma pessoa que já tem mais experiência por trás a ajudar-nos, independentemente de qual é o projeto. Então, esse é o teu conselho para os jovens? O que é que tu dirias? É que escolham um bom mentor, que façam networking? Isso eu acho que é das coisas mais importantes, mas isso é um bocadinho sempre um totoloto, quer dizer, uma pessoa às vezes quando vai para um laboratório não sabe como é que é o mentor. Das melhores coisas é tentar falar com as pessoas que estão no laboratório. Fazer um networking é importante. Fora
do sítio do mentor, não é tentar falar só com as pessoas que trabalham lá para que essas pessoas digam como é que é aquele chefe, porque o PI, o investigador principal do laboratório, é das pessoas mais importantes, o nosso orientador é das pessoas mais importantes para o sucesso do nosso doutoramento. E depois, claro, todo o ambiente do laboratório, eu também tive muita sorte, tinha um laboratório com um ambiente fantástico e que todas nos ajudavam, ou todos nos ajudávamos, eu digo todas porque quando eu comecei éramos só raparigas, mais rapazes, mas onde todos nos ajudávamos uns aos outros, onde todos faziam parte das vitórias uns dos outros, onde quando havia alguma conferência importante que nós tínhamos que ir, a apresentação era feita em conjunto, se havia um projeto que era preciso escrever, o projeto era escrito em conjunto, quer dizer, foi um laboratório onde eu aprendi muito, não só de trabalhar na bancada, és da minha, porque há pessoas que dizem, não, eu consigo tudo sozinho, eu vou sozinho ter este artigo e não sei o quê. Não, tem que haver colaboração, não é? A ciência só evolui se trocarmos ideias. E eu, por exemplo, eu só tive, depois nós chegámos ao final, tivemos o Science, não é? Nem foi quando eu acabei o doutoramento, foi 2 anos depois de acabar, 2 não. Pois é, que as pessoas pensam que os artigos, que isto sai tudo, que agora, e há pessoas que até pensam que nós recebemos dinheiro pelos artigos. Não, isto quando estão aqui duas... Ai, tão queridos! E o artigo até saiu muito depois de eu acabar o doutoramento, já eu estava no grupo da Maria Mota, mas o artigo também só conseguimos um artigo na Science, porque entretanto, quando eu estava no meu último ano de doutoramento, a Mónica recrutou uma pós-doutorada, que é a Ana, para vir trabalhar comigo e acabou por ser um trabalho a meias e somos as duas co-autoras do paper. E uma coisa, tu gostavas, quero falar de uma coisa que eu acho que é fantástico, tu recebeste aquela medalha da L'Oréal. Eu acho que qual foi a sensação quando recebeste aquilo? Para mim não, foi espetacular, claro. E se pensas vir a ser grupo líder, se tens algumas ou como é que vais agora orientar, qual é os teus planos para o futuro? Então, eu depois, pronto, essa medalha já foi estando no laboratório da Maria Mota, e já foi num projeto diferente. Aqui, só de dizer uma coisa importante, que acho que para quem está a ouvir também é importante, eu quando foi o projeto, o meu projeto de doutoramento, e quando andávamos a submeter para ter um artigo científico, nós sempre achámos que era um projeto, principalmente pela questão, que era uma questão que nunca tinha sido respondida e era algo que abrangia muitos organismos vivos, não é? Porque são todas as fêmeas do reino animal, e então pensámos logo numa boa revista científica, não é? Pensámos logo na Science. Mas a determinada altura, tanto eu como a Ana, que éramos coautoras, isto é um processo que demora muito tempo, vai para revisores, nós temos que responder a coisas, vai outra vez. Chegou a uma altura que eu e a Ana já estávamos muito saturadas deste processo, já não queríamos. É como ler, eu às vezes faço erros na escrita, mas é porque estou tantas vezes a ler a mesma coisa, e depois passa-nos, uma pessoa já está cansada, e tu nem imaginas as pessoas que eu já entrevistei aqui, que tiveram burnouts, e eu acho que isto é uma coisa que agora com o confinamento vai acontecer muito mais. Sim, e é fácil, porque nós temos muita pressão, e temos muitas datas que temos que cumprir, e temos muitas situações que não são fáceis em ciência de gerir. Mas uma coisa que a Mónica sempre, na altura em que nós estávamos a começar a desmotivar e a dizer já não queremos isto e vamos para outra revista, que se calhar noutra revista é facilmente aceito e fica feito e partimos para outra e não sei o quê, a Mónica, uma coisa que eu nunca me esqueço e que hoje em dia também digo muito aos meus colegas que estão agora a acabar o doutoramento e estão a tentar também submeter a boas revistas, foi, não podemos desistir porque podemos, mesmo que se trabalhe imenso, porque isto às vezes não é só do trabalho, não é só do trabalho, também temos aqui muita sorte envolvida, temos muito, estar um network muito grande, também sabermos interagir com as pessoas que são necessárias para o avançar do projeto, tudo isso, podemos nunca mais ter a possibilidade de ter uma história que tenha qualidade para uma destas revistas, por isso não podemos desistir. Pronto, podemos nunca mais na vida, por isso
é mesmo ir até à última, e acabamos por, ao fim de quase um ano e meio, desde o primeiro dia em que submetemos à Science, de depois conseguir ter o artigo. Pronto, é claro, isso também posso dizer que se calhar foi uma das coisas que me fez ter o prémio da L'Oréal, porque depois para o currículo é muito importante, não é? Nós temos um artigo no Science, e não é por eu ter trabalhado muito mais do que os meus colegas que estão ao lado, às vezes é um conjunto de todas as coisas, é a questão, é o trabalho, claro, é a dedicação, é um bocadinho de sorte, é tudo. Eu, por acaso, tenho muita tendência para meter em projetos que são um bocadinho overwhelming, são assim um bocadinho Sim, agora muito tu grandes trabalhas e complicados. no ritmo circadiano e Sim, sim. é uma palavra complicada, não é? Depois, entretanto, foi isso. Então, quando eu acabei o doutoramento, e ali na Mónica aquilo é muito, aos 4 anos, há uma história para ser escrita, não vamos adiar mais o doutoramento. Dá para escrever uma tese, está feito. Não há, eu fiz o meu doutoramento em 4 anos, não há muita gente que vai depois fazendo mais um ano para tentar Claro. acabar qualquer coisa, é mais um ano. Não, tipo a Mónica, há 4 anos feitos de doutoramento, há uma história para escrever, o doutoramento é feito, está feito. Pronto, e depois eu sempre pensei que não queria sair de Portugal, principalmente pela experiência que tive no Porto e que percebi logo que eu não conseguia estar longe da minha família, nunca seria feliz assim. Por isso, para mim, não vale a pena. Eu tenho que ter a parte pessoal muito bem resolvida para que o resto me corra bem. E nós cá em Portugal também conseguimos ter a parte profissional bem resolvida. Eu Por acho isso é que juntar as duas. sim, e cá em Portugal já se faz muito boa ciência, e estás a ver, tu publicaste na Science e não sei o quê, e estamos a dar cartas e já estamos a chegar ao nível internacional. Por isso, Sim, eu acho que isto depende muito, muito de nós. E eu tive uma pequena experiência do meu doutoramento em Nova Iorque, que eu fui fazer 3 meses do meu doutoramento a Nova Iorque, e percebi perfeitamente que não é por ser em Nova Iorque, e eu estava num instituto que é um instituto bom, estava no Sloan Kettering, estive lá 3 meses, e isso não é por estar naquele instituto que o ambiente científico é muito melhor do que o ambiente da Gulbenkian ou que o ambiente do Instituto de Medicina Molecular. Muito pelo contrário, eu até achei que, quer dizer, eles lá tinham um microscópio sempre disponível para mim, que cá se calhar não consigo ter sempre disponível para mim. sim, Eles têm os tens que ir recursos ao, financeiros. à Borders e fazer aquelas coisas. Sim, 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 eles têm os recursos financeiros, mas depois em termos de interação sim, científica, nós temos muito brainstorming. mais. Sim. Sim, nós Mas temos muito olha, temos que rematar porque estas entrevistas são assim Sim. curtinhas. Pronto, e depois eu fui para o grupo, como não queria sair de Portugal, eu queria ter um desafio diferente, e então o desafio era mudar de área. E eu trabalhava em ciclo celular, por isso queria mudar de área. Eu sempre gostei muito cada vez que ouvia a Maria Mota a falar, gostava muito da Ai, forma como ela. ela é fantástica. Eu conheci Sim, em Londres, quando ela ainda estava com o Sérgio, e num pub, e eu fiquei fascinada com ela a falar. sim. E então foi tão simples quanto isso, foi ir ao laboratório dela e dizer: Maria, acabei agora o meu doutoramento com a Mónica Betancourt Dias, gostava muito de ir trabalhar para o vosso laboratório, fiz uma apresentação, fiz uma entrevista, a Maria disse: quando quiseres podes começar. Pronto, eu comecei logo por lhe dizer: Maria, porque depois houve uma grande mudança na minha vida, que foi: Maria, eu estou grávida e não trabalho com ratinhos, isso é algum problema? A Maria disse que não era problema absolutamente nenhum, e pronto, e depois começou assim a minha experiência em malária. Agora, uma pergunta que é a $1 million question. Quando é que te caiu a ficha que, que esta pandemia ia acontecer? Quando é que, toda a gente pergunta, quando houve o 11 de setembro, o que é que eu estava a fazer? Pronto, Sabes que eu sou muito otimista e nunca acho que nada vai. Eu só me apercebi da pandemia quando disseram ficou em casa e não saem. Estás a ver? Foi só. Eu, para mim, as coisas até lá andava sempre tinha sempre muita gente a telefonar, muitos meus amigos, e a perguntar-me o que é que tu achas disto. Quando já só via aquelas notícias todas da China e de não sei o quê, eu sempre disse: isso é uma gripe e tipo, temos de ter calma e não sei o quê. Só depois, quando realmente começámos a perceber que as coisas, que sim, que era uma gripe, mas que tínhamos principalmente que proteger as pessoas de risco, só aí é que eu percebi: calma lá, tipo, se calhar tenho que ter outro tipo de discurso para os meus pais. E sim, vamos cumprir, porque se não começar por nós, que não somos propriamente grupo de risco, mas
temos que dar também o exemplo e não infectar os outros que podem ser grupo de risco. Pronto, eu acho que só ali em março, início de março, é que comecei a perceber que alguma coisa vinha aí, mas sempre achei que isto era tipo 2 semanas em casa, nunca pensei que era mais do que isso. Eu ontem falei com um amigo meu, mas ele trabalha na banca, em Toronto, e ele disse, eu vou ficar 2 semanas em casa e não sei o quê, mas ele tem uma capacidade de perceber ciência e assim, é uma pessoa muito sensata e não é de extremos, e ele é assim uma pessoa bastante sensata e disse, não, tens de ter calma e não sei o quê, isto vai ser 2 semanas, mas depois aquilo arrastou-se e ele diz que também tive de fazer estas perguntas. Mas pronto, Sim. eu acho que agora é uma questão de transmitirmos a mensagem e pronto, usem máscara. Eu acho que temos que deixar estas mensagens. Sim, eu acho que agora só temos que aprender a viver de maneira diferente e conseguimos viver bem. Nós já vimos que a imunidade do grupo vai ser muito difícil de criar, isto é, as pessoas terem anticorpos para poderem andar aí à vontade, isso não vai acontecer. Até nós termos uma forma de, em termos hospitalares, se conseguir que as pessoas sejam tratadas, não é? Ou pelo menos que os sintomas sejam mais moderados nas pessoas que correm mais riscos, acho que todos temos que cumprir com as normas, todos andar de máscara, desinfetar mãos, lavar mãos, ter os contactos muito limitados, manter o distanciamento, e se fizermos isto, acho que todos vamos conseguir manter uma vida relativamente normal, só aprender a viver de maneira diferente. Na Nova Zelândia eles conseguiram, não têm casos, viste, em 2 minutos, ela é como tu, em 2 minutos ela conseguiu dizer tudo o que o governo tinha feito, todas as medidas e não tem casos, é fantástico, como é que eles conseguiram? E na Austrália não está assim, eu tenho uma amiga australiana que teve Covid e pronto, e não foi assim, mas pronto, olha. Obrigada, thank you very much. Foi excelente. Nada. E obrigada, tem umas férias fantásticas. Tenta não Obrigada, ver Filipe. Já sabes que notícias. apesar de estar noutro instituto, Sim, nós fizemos já speed dating com cientistas, aquelas coisas. Foi tão bom. É porque o ambiente do IGC. Há uma coisa, eu não sei se no IMM há uma coisa que nós somos alumni, que é uma coisa de. Somos antigas alunas do Instituto Gulbenkian. Achas que isso há no IMM? Por enquanto ainda não, que eu saiba não. Mas acho que era bom, porque eu também trabalhei no Instituto de Medicina Molecular e era mas bom. por acaso acho que é uma ideia que de certeza que a Inês vai dizer logo que sim, que se nós Eu vou falar falar nisso, com ela. fazer um dia assim, Tá acho que a Inês vai dizer logo que sim, porque nós agora cada vez mais estamos a fazer mais coisas lá no Instituto de Porque Medicina Molecular. o Instituto de Medicina Molecular devia ter também. Antes de ontem falei com uma investigadora do Instituto de Medicina Molecular e perguntei: tu fazes parte, eu dou muito bem contigo, tu fazes parte. Olha, não sei, não faço ideia, que talvez a Inês já tenha tido essa ideia ou não, mas pronto. Sim, mas olha, ainda agora este fim de semana vamos fazer, o ano passado fez pela primeira vez uma coisa só para os filhos dos funcionários do Instituto de Medicina Molecular, tipo um dia aberto, onde se fez experiências com eles e coisas assim. Este ano, como não se pode ter O este que eu tenho inveja é que vocês têm uma festa tipo chiquérrima no Natal, eu vi as fotografias. Sim, no Natal tem acontecido e isto até assim, até tem sido muito engraçado porque eu como adoro também fazer decorações e não sei o que, tenho feito a decoração da festa de Natal e então o que eu adoro, aquilo para mim é o máximo, é fantástico, sai do laboratório. Eu acho que estás muito, muito bem e dou-te os parabéns porque a tua carreira está a ir de vento em popa e mostra que não é preciso ir para o estrangeiro para ser um excelente cientista. Todo. Olha, parabéns Inês, um beijinho. Então, tchau, Filipe, obrigada, qualquer coisa disso, tá?